Um padre que atuou em várias paróquias do Acre é indiciado por abuso sexual. Nós tivemos acesso às vítimas que não serão identificadas nesta reportagem. Todas frequentavam a Igreja Católica e tiveram o sonho de seguir carreira cristã destruído. Este jovem conta que tinha 15 anos quando participou de um encontro da Igreja Católica e teria ouvido uma colega dizer que tinha sido aliciada por um padre. Sem saber ao certo do que se tratava, ele teria comentado com um amigo e a informação chegado até o padre Fábio Amaro, que teria passado a ameaçar e a abusar dele. Me obrigava a encontrar ele, a deitar com ele, onde acontecia fatos como ele tirava a roupa, tirava a minha roupa e muitas vezes fazia eu pegar nas partes íntimas dele, assim como ele também pegava nas minhas partes íntimas e aí, toda vez eu pedia para ele parar aquilo e ele sempre dizia: o que você falou de mim foi um crime e se você não fizer o que eu mandar ou se você falar isso a alguém, eu vou processar sua família pelo fato de que você é menor. Então, quem vai responder é a sua família. Eu coloco elas, o seu pai e a sua mãe, na cadeia e tiro tudo deles. Os abusos teriam durado 2 anos até o jovem entrar em um seminário e ficar praticamente isolado do mundo externo. Eu falei, bom, se eu entrar no seminário diocesano, no seminário religioso, ele não vai poder ir lá. Mas, ao mesmo tempo, na minha mente, eu posso encontrar outros padres ali dentro iguais a ele. Mas essa era a minha única saída, porque eu não conseguia partilhar isso com ninguém. Essa moça conta que também foi vítima do mesmo padre. Ele teria pegado o número de telefone dela durante uma confissão e se aproveitado da informação que ela deu em segredo, o sonho de ser freira, e prometeu ajuda. E pediu que eu encontrasse com ele no domingo, depois da missa das 17, lá na catedral. A gente entrou no carro, só que ele não me levou no convento, ele começou a andar em ruas desertas, né? Eu lembro muito a gente andando na rua, naquela estrada do Calafate e na estrada do Amapá. Ficava passando a mão nas minhas pernas, ficava me cheirando, roçando a barba no meu pescoço. Aí ele dizia que ele era uma pessoa muito carinhosa, que não era para me confundir, que ele era assim mesmo, que ele era assim tanto com mulher quanto com homem, que se eu fosse observar, ele tratava todos os fiéis assim, dessa forma. Além das ruas com pouca movimentação, os adolescentes relatam que na época o padre Fábio Amaro os traziam para essa paróquia aqui que fica na periferia de Rio Branco. Aqui ele teria um quarto onde cometia todos os tipos de abusos. Fui parar dentro do quarto dele. Mas ele deixou a porta aberta, né? Tinha um guarda-roupa assim, né? Que escondia um pouco a porta, mas a porta estava aberta. Então eu pensei que ele não ia fazer nada. Sentei assim na beira da cama e ele estava de batina, tudo. Disse que ia só trocar a batina e que ia voltar e já ia me deixar em casa, porque já tinha me apresentado à igreja, as pessoas e tal. E ele saiu do lado do cômodo onde ele estava completamente nu. E eu lembro muito assim que dentro do quarto tinha muita imagem de santo, né? E eu falava assim, como é que tu consegue fazer essas coisas com esse monte de imagem de santo aqui te olhando? Aí ele pegava e ficava rindo, levando a brincadeira, né? Eu falei, não, veste a tua roupa. Ele, não vou vestir não. E ele me agarrou meio que à força, né? Me jogou na cama e tentou tirar minha roupa e eu não falando que não queria. E ele me tocando, ele passava o pênis em mim, eu falava que não queria, que eu era virgem, que eu não ia ter uma relação sexual com o padre, que não tinha nada a ver, que eu não conseguia imaginar uma cena dessa. Ela conta ainda que quando se negou a encontrá-lo novamente, o padre fez duras ameaças. Falava que se eu não fosse dele eu não ia ser de mais ninguém. Começou a me ameaçar, que se eu me relacionasse com alguém, se ele soubesse que eu tava namorando, que eu tava com alguém, eu ia pagar ele, que foi a única vez que aconteceu isso com ele, foi comigo, que tudo isso era culpa minha, que eu que despertei isso nele. Neste depoimento dado à Polícia Rodoviária Federal em fevereiro de 2013, o caseiro da chácara Santo Cura, administrada pela Igreja Católica, diz que padre Fábio Amaro chegou com um adolescente de aproximadamente 12 anos.
Os dois foram em direção à piscina e minutos depois o garoto teria passado pelo caseiro correndo em direção à saída. O padre teria saído em seguida e que após meia hora, o menino retornou à chácara com policiais. Porque na verdade o menino saiu, né? Quando aí o menino foi lá e falou pros homens, né? Que tinha mexido com ele e tal, aí eles vieram. A Diocese de Rio Branco disse que soube das denúncias e que padre Fábio Amaro foi afastado em seguida. Imediatamente eu suspendi de ordens, sem ninguém saber e sem ninguém. Não podia mais exercer o ministério aqui nem em qualquer outro lugar. Foi para o Nordeste e lá, depois de um tempo, eu aconselhei a que pedisse a dispensa de celibato, antes de que acontecessem outras coisas piores. E ele, depois de relutar muito, ele pediu e obteve, depois de 3 meses, assim, a Santa Sé concedeu a dispensa de celibato. A igreja já tinha conhecimento de algum tipo de atitude suspeita? Não, precisamente não. Só a gente imagina coisas, mas não tinha fundamento, não tinha argumentos que falassem nada contra ele. O senhor acreditou que ele tenha tido algum tipo de envolvimento nesses supostos casos de abusos? Bem, de fato, quando eu tive essas denúncias, eu tive que acreditar. E eu conversei com ele. Ele negou e tal. Chamei 2 testemunhas, do padre Jairo e outro padre, para que não fosse minha palavra sozinho contra ele. E acabou me conhecendo e demais. Quando eu coloquei um pouco, imprensei ele e acabou reconhecendo. Fábio Amaro foi ouvido na delegacia de Arco Verde, Pernambuco. Em depoimento, negou conhecer os jovens e diz desconhecer até o acordo que fez com o bispo do Acre. Foram reunidos elementos que comprovassem as declarações que a vítima apresentou inicialmente em sede policial. Podemos destacar, dentre outras, que foi comprovado que a época que a vítima relatou ter sido abusada na paróquia indicada, declarada pela vítima, foi comprovado que, de fato, o investigado exercia, à época, a função de padre. Além disso, pode-se destacar também que existem indícios de que ele praticou abuso em relação a outras pessoas, as outras vítimas, o que demonstra o histórico abusador em relação a esse investigado. Em Pernambuco, Fábio estava trabalhando na Fundação Terra, administrada pela Igreja Católica. Nas redes sociais, o perfil é de uma instituição sem fins lucrativos e que trabalha com projetos sociais e de ressocialização. Mas logo depois de prestar depoimento, Fábio Amaro teria pedido desligamento. Nós tentamos contato com Fábio Amaro por diversas vezes. Em uma delas, uma senhora que se identificou como mãe dele disse que ele tinha viajado em busca de emprego e que ela não sabia a data de retorno. Ele foi para João Pessoa. Eu vou esperar que ele ligue, que até hoje ele não ligou. Não. Que a justiça seja feita em relação a este caso, que o padre pague por este crime e também que esse relato meu também seja uma oportunidade de que se tiver outras pessoas que passaram pelo que eu passei, que tenham um pouco de coragem também de denunciar e que a gente possa unir forças e assim entregarmos esse criminoso à polícia.